A verdade sobre as tribulações. Elas não trabalham contra o cristão, mas elas trabalham a favor do cristão. Fica com a gente que o estudo hoje vai mexer com você. Seja bem-vindo, meu parceiro Hilber. Nós temos um estudo maravilhoso para a gente fazer, um estudo rápido, mas um estudo cultural, textual, histórico e representativo. Nós queremos mostrar aqui, como uma figura de linguagem, o símbolo das tribulações na vida do cristão. E para isso, Hilber, eu gostaria de que você já começasse aí, se apresenta e já começasse com a nossa leitura do texto base que está lá em Romanos. Então, é um estudo bastante fundamental do cristão moderno, né, que tem a tendência de querer se livrar das tribulações, de achar que uma vida cristã plena é uma vida sem tribulação, e a gente vai usar aqui a teologia paulina para mostrar que é justamente o oposto, que é as tribulações que vão nos aperfeiçoar, que vão moldar o nosso caráter. Então, vamos ler aqui o nosso texto base, que é Romanos 5, 3 ao 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a perseverança, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Maravilha. Oi, Hilber, você está com comentário histórico-cultural, comentário do Novo Testamento? Dá uma olhada aqui, ó. Isso. O Apóstolo Crucificado, é uma teologia paulina, é só sobre Paulo esse livro, muito bom, por sinal. E ele vai falar. Ele é do anglicano lá? É do Michael Gorman. E ele é mestre em teologia paulina, né? E ele vai falar, então, que o caminho para a glória, ele vem de uma forma cruciforme, ou seja, na forma da cruz de Cristo. Então, o caminho para a glória é caminhar de encontro à cruz de Cristo. E isso vai incluir, claro, na tribulação, em passar por tribulações. E ele vai falar também aqui que o sofrimento inicia uma reação em cadeia que conduz o caráter do crente a se moldar com o caráter do Cristo, promovendo que é uma esperança para os últimos dias, ou seja, para a sua glorificação dos corpos. Maravilha. Olha só, nós somos muitas vezes, né, para não dizer quase todas elas, nós somos sempre levados a reclamar no meio das grandes tribulações, a reclamar dos problemas diários, reclamar muitas vezes de dores. Eu estava assistindo há pouco tempo e eu até mandei para a Vanessa, não sei se eu mandei para você, Uber, eu creio que sim, Dr. Russell Shedd, nos seus últimos, né, suas últimas palavras, suas últimas falas antes dele falecer, ele tinha câncer nos ossos e ele glorificava a Deus porque ele poderia sentir ali um martírio, né, por amor a Cristo, né, a força do pecado tentando romper a sua carne. Ele falava assim: é tão glorioso saber que nós estamos desmamando desse corpo para um corpo de glória, saindo, né, dessa vida para uma vida eterna, que meu espírito vai sair desse corpo que está aprisionado. Pensa num cara que estava cheio de dores, Hilber, fazendo quimioterapia, com muitas dores, com idade muito avançada, agora não vou lembrar de cabeça, e ele grava esse vídeo fazendo essa colocação. Aquilo me marcou, e eu falei, poxa vida, se o cristão tivesse a real consciência do que é tribulação, o que significa tribulum, a palavra, né, que grega ali que foi implementada, por que que o lavrador utilizava o tribulum na lavoura, como que ele funcionava ali para separar a palha do grão. Eu acho que se a gente entender esse conceito histórico e cultural, muitas vezes, quando a gente tiver dentro de uma tribulação, envolvido numa situação muito difícil, talvez vai gerar em nós, então, uma atitude diferente. E essa é a nossa vontade aqui hoje, mostrar para você esse e-book aqui que nós fizemos para você. Ele vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo e também lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Deixa eu ver onde que está aqui o link, que eu sempre me perco, papocomdeus.com.br. Bom, dá uma olhada lá, meus irmãos, aqui, ó, papocomdeus.com.br/estudos. Você vai ter esse e-book disponível e mais de 280 e-books que eu e o Uber já escrevemos. Vamos lá.
para a gente entender, o agricultor utilizava esse instrumento aqui, eu quero mostrar para você, o tríbulo era esse pedaço de madeira aqui, cheio de farpas, tá vendo aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito? Ele tinha várias cravas, na verdade, e ele passava por cima, tá aqui o agricultor, ó, ele tá sentado, deixa eu tirar também a legenda, ele tá ali pisando em cima do tríbulo e o animal tá puxando. Aqui embaixo, então, tem a palha, que está sendo esmagada pelo tríbulo, ali, pelo peso do agricultor e o tríbulo. Então, nesse momento, o grão é separado da palha. Quando o apóstolo Paulo fala das tribulações, ele está fazendo referência a essa cultura da época, a cultura do agricultor, como o agricultor fazia na época para separar a palha do grão. Então ali ele fazia essa separação. E por meio do quê? De uma compressão, por meio de pressionar, na verdade, o grão. E aí o trigo saía e a palha era, na verdade, colhida ali, né? Juntava-se a palha para então ser queimada no fogo. Isso vai nos lembrar como Mateus 3,12, quando Jesus fala aqui, ó, ele tem a sua pá na mão e ele limpará completamente a sua eira. Olha lá. Ele recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha. Olha só, então, irmãos, para Jesus recolher você ali, o trigo dele, ele precisa amassar muitas vezes você. Existe o processo. O cristão atual, o cristão moderno, parece que ele está mais comprometido com o resultado do que o processo. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Igual eu tô aqui falando já por 5 minutos, eu quero água, mas eu não quero ir até a cozinha para pegar o copo d'água, eu quero que alguém traz para mim. Parece que o cristão moderno, ele perdeu essa questão da jornada, né, Hilber? Muitas vezes a gente fala que a gente quer fazer uma viagem para o interior, só que a gente espera chegar até o sítio para ser feliz. Mas a felicidade está em ir até o sítio para ser feliz. É a jornada que nos conduz à salvação, então, que traz a felicidade da vida do cristão. Então, se a gente se compromete com a jornada, o prêmio final, então, é a glorificação de corpos, é a salvação, é a eternidade com Cristo. O cristão está muito ligado, talvez o cristão do século XXI, desse evangelho 2.0, evangelho mais fácil, fez a nossa geração ser a geração mais fraca. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo, não é isso? Tá mudo. Exatamente isso. E interessante, Max, que um dos maiores ateus da filosofia, um alemão prussiano, chamado Friedrich Nietzsche, ele vai falar que o cristianismo é uma religião de loucos, justamente porque a gente vai pensar só no resultado final futuro. E que, então, o cristão não vive o agora porque ele pensa somente no futuro. Ou seja, eu vou esperar o céu para ser feliz, eu vou esperar algum momento para ser feliz. Enquanto na teologia paulina, ou seja, nas cartas de Paulo, nas cartas de João, nos evangelhos de Jesus, ele nos chama para ser feliz agora. E aí vai falar aquele bordão escatológico que a gente usa, para trazer esse futuro no presente. Ou seja, você vai ser feliz agora. Mesmo nas tribulações, você vai ser feliz, porque você não vai passar as tribulações sozinhos. O Espírito Santo, Jesus Cristo, vai estar junto com vocês nessas tribulações. Então, o que acontece? Um cristão que fica projetando sempre tudo para o futuro, segundo Nietzsche, ele vai falar que essa pessoa é o mais louco dos seres humanos, porque ele não vai viver o agora e vai projetar algo que ele nem sabe se existe. E nós sabemos que o quê? Que Cristo ele nos chama para seguir ele agora. E não importa o sofrimento que a gente vai passar, mas a gente vai passar com ele do nosso lado. E a felicidade, no momento presente, ela vai reverberar esse futuro maravilhoso que vamos ter com Cristo. Verdade. Mas isso nós somos filhos, Hilber, nós somos frutos, na verdade, da teologia dessa geração que trouxe aí com o dispensacionalismo, trouxe com o filme Deixados para Trás, que traz esse contexto que vamos ser tirados da terra. Então, assim, é um evangelho escapista, sabe? Parece que eu tenho que sair daqui para ser feliz, eu preciso sair daqui para Deus destruir toda a terra e tal, mas não coloca o cristão como co-participante daquilo que Deus está fazendo. E isso que o Wilber está colocando, irmãos, assim, é a visão milenista que nós fazemos parte já do milênio com Cristo. Cristo já consumou tudo ali na cruz do Calvário, ele disse, olha, agora é com vocês, nós estamos aqui, agora nós temos que propagar o evangelho de Cristo, fazemos obras maiores daquilo que ele fez. Então, essa escatologia, ela nos coloca, ela traz o futuro para o presente, ela me coloca co-participante daquilo que Deus está fazendo, ela me coloca na linha do tempo e me insere ali
dentro da minha geração, nos propósitos de Deus. Ela não lança para o futuro. Não, quando Jesus voltar, quando acontecer, quando a escatologia ou o apocalipse chegar, o apocalipse está nas suas mãos, irmão. Né? O apocalipse já chegou, as coisas já estão acontecendo. Nós temos o anticristo da nossa época, nós temos a besta da nossa época, nós temos, enfim, as dificuldades da nossa época, como as 7 igrejas da Ásia tiveram no passado, nós temos no presente e nós sabemos que terá no futuro. Então, viva, né, o presente, viva as dificuldades, viva o processo, viva o caminho até a conclusão da sua glorificação, viva, na verdade, aquilo que Deus já inaugurou para você. Todo mundo quer tomar o bom vinho, mas ninguém quer ser amassado como a uva, né, Ilva? Todo mundo quer comer o pãozinho fresquinho, mas também não quer ser amassado como o pão. Olha só que eu queria ler para vocês que está nesse e-book aqui, eu já vou dividindo com vocês rapidinho, a gente já está indo para o final. Temos diversas passagens nas Escrituras que merecem a nossa atenção, onde Deus sempre nos alerta para as nossas obras como fruto de uma autêntica conversão. Então, lembra aquela passagem onde Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos? O Senhor alerta dizendo que todo aquele que está nele e não dá fruto, só presta então para ser cortado e lançado no fogo. Né? E aquele que dá fruto, então, ele poda para que dê mais fruto. Você vai ver isso em João 15, do 1 ao 27. O que significa podar nessa passagem? Significa exatamente isso, trazer tribulações, aperfeiçoar o caráter do crente, porque Deus está aperfeiçoando o seu caráter para a eternidade. E as melhores ferramentas que Deus tem, irmãos, são a dor e sofrimento. Muitas vezes para tratar a vida do homem, para trazer o homem novamente para o centro da sua vontade. Sabe por que eu e você devemos ficar felizes, então, com as tribulações? Porque as tribulações trabalham ao nosso favor. Ela não trabalha contra o crente. As tribulações têm o objetivo de separar as impurezas, tornando os atos de justiça da noiva de Cristo em vestes de santidade. Então você vê ali quando o lavrador passa aqui, deixa eu puxar aqui novamente, ele passa o tríbulo por cima da palha, ele vai separando então o grão do trigo da palha, e a palha depois é queimada. E é isso que eu coloco aqui agora. Essas tribulações, elas têm o objetivo, na verdade, de separar as impurezas da igreja, separar as impurezas da sua vida, irmão, para tornar os seus atos de justiça em veste de santidade. Da onde você tirou isso, Max? Apocalipse 19, 7, 8, ó. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha só, chegou a hora da festa do casamento da noiva e do noivo, ok? Olha lá o que ele diz. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Tá dizendo, irmãos, que você, noiva, já se preparou. E ele vai dizer, ó, pois foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e impuro. Agora ele vai dizer o que é o linho finíssimo, ó, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ô Wilber, então parece que muito se tem na nossa geração pregando contra as obras, porque as obras não salvam, porque as obras não podem justificar o crente, mas não percebe a intenção da carta do autor. Quando Paulo escreve aos Hebreus, ele está direcionando a carta dizendo assim, ó, vocês não vão se justificar pelas obras. Ali tem um intuito muito específico. Ao mesmo tempo, ele está falando aqui para os romanos, que a gente tem que andar em prática, em novidade de vida. Tiago vai falar isso. Fomos feitura dele para que andássemos em boas obras. Então, as boas obras denunciam quem você é, se você é filho de Deus ou se você não é filho de Deus, se você ama a Deus ou se você ama ao mundo. Tiago 4,4 fala isso, né, Hilber? Adúlteros, vocês não sabem que se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês? Tiago está denunciando isso. Então nós temos que ter o quê, Hilber? Obras de verdadeiramente convertidos, como diz lá em Apocalipse, porque o linho finíssimo são os atos de justiça da noiva. Então as obras mostram verdadeiramente quem é cristão, quem anda na prática da justiça ou quem anda na prática da iniquidade. As obras são importantes para o cristão ou não são? Certo, perfeito. E o próprio Apocalipse, a gente vai perceber, então, como é que a gente vai lavar essas vestes, né? Ou como a gente vai deixar essas vestes brancas. E Apocalipse vai falar, né? Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. Então, o sangue do Cordeiro é o que vai fazer com que você lave e deixe suas vestes brancas. Então, você tem ali uma antítese, né? Ou seja, um contrário. Você lavar suas vestes no sangue, que era para deixar manchada, vai deixá-lo embranquecida. E é interessante que da onde que esses santos vieram? Eles vieram de grande tribulação. Então, a tribulação fez com que eles perseverassem, e nessa perseverança, eles lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Nós temos um estudo sobre isso, né, Max? Vestes sujas.
eu tenho meditado muito, né, nessa mensagem sobre as nossas vestes, né? Como Deus nos olha, moralmente falando, isso é um símbolo, tá? Sobre as nossas vestes, está suja de pecado, se ele nos vê como uma pessoa nua, ou se a gente está embranquecendo as nossas vestes diariamente nas tribulações com o sangue de Cristo. Então a gente percebe que a tribulação vai nos dar perseverança e nós nos amamos mais a Cristo, por isso nós estamos embranquecendo as nossas vestes. Maravilha, maravilha. Olha só, irmãos, o que o Uber falou é muito verdade. A gente percebe nos dias de hoje, as pessoas não estão preocupadas com santidade. Fizemos um estudo aqui chamado também Separação do Santo e do Profano, muito legal esse estudo. Vai trazer referente à santidade. Fizemos um estudo chamando Santidade. Nós fazemos sempre estudos atraindo você para a sã doutrina, como Paulo fala a Timóteo, né? Timóteo, insta na sã doutrina, porque assim você tende a salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem. A gente percebe um distanciamento da sã doutrina, né, a doutrina dos apóstolos, para uma doutrina mais liberal, uma teologia mais liberal. Isso preocupa a gente, por isso que a gente fundamenta. E a gente começou o estudo com o verso de Paulo, pedi para o Wilber ler um comentário ali, por exemplo, um comentarista das cartas do Novo Testamento, para trazer um pouco mais de segurança para você daquilo que nós estamos falando. Estamos mostrando para vocês que a tribulação, ela não é enviada por Satanás, ela é divina do próprio Deus para aperfeiçoar o seu caráter. É uma forma que Deus tem de separar as palhas, a palha, na verdade, do grão, para que ele possa, então, armazenar você como grão no celeiro dele e queimar a palha que não presta para nada. Mostramos para você através de Tiago, mostrando que as obras, elas, na verdade, são importantes para a vida do cristão. Jesus fala, eu sou a videira, vocês são ramos. Aquele que está em mim eu podo para que dê mais fruto, e quem está em mim não dá fruto, eu arranco e lanço no fogo, só presta para ser lançado no fogo. Então as obras são importantes para o cristão. Uma vez que Deus deu a vida dele por você, agora é a sua vez de dar a sua vida por ele. É a sua vez, na verdade, agora de negar-se a si mesmo todos os dias e viver uma vida digna da vocação ao qual nós fomos chamados. Olha a importância desse estudo, entender, na verdade, que as tribulações, elas não são nossos inimigos, são os melhores amigos do crente. A dor e o sofrimento são as melhores ferramentas que Deus tem para trabalhar as nossas vidas. E eu quero convidar você nessa reflexão, para, terminando esse estudo, a partir de agora você olhar as tribulações de uma forma diferente. Fizemos um estudo aqui chamado Gemidos Inexprimíveis, e a gente teve, assim, comentários de pessoas que estavam passando um momento de dor, que não conseguia mais orar ao Senhor, então ela só consegue chorar na presença de Deus e gemer na presença de Deus. E a gente viu coisas tremendas sendo desenvolvidas na vida das pessoas. Nosso desejo hoje, que com esse estudo, você passe a parar de reclamar, como o povo reclamava do Egito, porque tinha saudade do Egito, tinha saudade da comida do Egito, da vida do Egito. Pare de reclamar do mundo. Você foi tirado do mundo para sacrificar ao Senhor. Você foi tirado do mundo para ser o baluarte da verdade do Evangelho sobre toda a terra, sobre todos os povos. Você foi tirado do mundo para você ser aquela estrela que vai brilhar naquele céu de escuridão para você mostrar a direção para o mundo caído em Cristo. Então somos chamados por Deus, somos limpos por Deus, porque Deus nos ama. Então todas as vezes que você enfrentar uma dor, sofrimento ou tribulações na sua vida, glorifique a Deus. Senhor, eu te glorifico por essa dificuldade. Eu te glorifico por essa dor, por esse sofrimento que eu estou passando nesse momento, porque eu sei que isso aqui aperfeiçoa o meu caráter para a eternidade. Então, irmãos, fique firme nas tribulações. Você pode até curvar a sua árvore, mas as dificuldades não vão derrubar a sua árvore, porque as suas raízes estão profundamente enraizadas no Evangelho e a sua casa firmada sobre a rocha eterna chamada Jesus Cristo. Quer fazer download desse e-book aqui, que você tem aqui disponível, essa questão histórica, cultural, que nós queremos deixar para você sobre as tribulações, sobre o tríbulo que era utilizado pelo lavrador? Faz download lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, tem um link aqui para você, ó, papocomdeus.com.br/estudos, você pode fazer download. Eu quero mostrar aqui também para vocês, nós temos o nosso Instituto Bíblico Discipular, institutobiblicodiscipular.com.br, está aqui embaixo, deixa eu puxar aqui, ó. Está aqui embaixo, institutobiblicodiscipular.com.br. Você tem mais de 36 cursos de teologia gratuito que eu e o Uber desenvolvemos. Estamos criando uma academia de teologia sistemática também, disponível com cursos e certificados gratuitos de um Instituto Bíblico. Fazemos tudo isso porque queremos edificar a noiva de Cristo, varrer falsas doutrinas do seio da igreja. Então procure se edificar hoje. A apostasia dos nossos dias se aproximam, a teologia liberal, humanista e tantas outras desgraças se aproximam do povo de Deus. Nós precisamos varrer isso do meio do corpo de Cristo. Edifique-se hoje, prepare-se hoje, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. E ó, essa palavra eu gostaria de deixar com vocês. Tribulações não são inimigas do cristão, são os nossos melhores amigos. Amém?
Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.